Mateus capítulo 5. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que fala aí? Ali fala de fome e sede. Primeiro vamos entender o que é fome e sede. Fome e sede são desejos vitais. Está entendendo? Por que um desejo vital? Porque quando esse desejo aparece, se você não saciar esse desejo, você acaba morrendo. Você acaba morrendo. Se você tiver fome e não comer, o que vai acontecer? Você vai enfraquecendo e acaba morrendo. Se você tiver sede e não beber a água, e ficar, por exemplo, 20 dias sem beber a água, o que acontece? Você morre. Você acaba morrendo. Então, aqui está falando de fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que desejam justiça. Ora, quando a gente fala de justiça, eu vejo por duas vertentes. Primeiro, quando a gente fala de justiça, a gente fala daquilo que é certo. Aquilo que é certo, aquilo que é correto. Por isso é que o mundo ele é gerido por justiça e por injustiça. A gente entende justiça aquilo que é errado. Quem vive na injustiça é aquele que vive no erro, pecado, injustiça, aquilo que entristece os outros, aquilo que prejudica os outros. Isso é injustiça. Tudo que prejudica o outro, tudo que faz mal para o outro, isso é injustiça. Às vezes nós praticamos injustiça com ações, com atos, com palavras, acaba ferindo os outros, você está cometendo uma injustiça. Então, injustiça, justiça é aquilo que é correto. Então, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. O que é? Aquele que quer fazer o que é certo. Essa é a primeira linha sobre essa bem-aventurança. Aqueles que querem fazer o que é certo, aqueles que querem fazer o que é correto. Não, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é correto, eu quero me consertar, bem-aventurado essa pessoa que deseja o conserto com Deus, que deseja fazer o que é certo, que deseja, ela quer largar o que é errado, ela quer largar o pecado, ela quer largar, não, tudo aquilo que é errado, ela quer largar. Bem-aventurado. O outro lado é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Espera aí, o que é justiça? A gente já viu que justiça é tudo que é certo. Mas por outro lado, justiça é uma pessoa. Isso mesmo, justiça é uma pessoa. É mesmo? Sim. Quem é essa pessoa que é justiça? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de João 4, versículo 14. O que diz? Mas aquele que beber, lembram? Sede, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Guarde isso. A segunda passagem, coloque lá por favor, 1 Coríntios 1,30, diz assim, olha só: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Olha só, Deus fez de Jesus o quê? Justiça, o qual foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, Deus fez de Jesus o que, gente? Justiça. Outra passagem, Romanos 3, 22, só para a gente entender essa coisa de justiça. Quem é justiça? Romanos 3, 22, coloca aí: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha só, justiça se manifestando pela fé em Jesus. Nós
encontramos a justiça em Jesus. Ou seja, quem é a justiça? Justiça é Jesus. Então, bem-aventurados que têm fome de Jesus. Bem-aventurados que têm sede de Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem tem fome, faça o quê? Venha a mim e coma. Então, para quem é Deus? Presta atenção. Eu vou ser bem direto. Para quem é salvação? Hein? Para quem é salvação? Quem é salvo? Quem é bem-aventurado? Aquele que deseja Jesus. Já falei, fome e sede é desejo, são desejos vitais. São desejos vitais, que se você não satisfazer, você morre. Se você não satisfazer, quando você tiver fome, se você não comer, você vai acabar ficando fraco. E se insistir em não comer por um período, você acaba morrendo. Tem sede, você tem que beber água. Se não beber água, o que vai acontecer? Você vai desidratar e aí você acaba morrendo. Por isso, e já vimos que justiça se manifestou através de Jesus. Ou seja, a justiça é Jesus. Então, bem-aventurado aquele que tem fome de Jesus, que deseja Jesus, que quer Jesus. E a pergunta é: você quer Jesus? Você deseja Jesus mesmo? Você quer Jesus? Ou o que você deseja é a cura? Peraí, são duas coisas. Mas eu estou na igreja. Nem sempre a pessoa que está na igreja, ela está buscando Jesus. Tem pessoas que estão na igreja, ela tem fome de quê? De cura. Ela tem fome da cura, ela tem fome da libertação do filho, tem fome da libertação de um vício, ela quer se livrar, tem fome de se livrar desse vício. O desejo dela é se livrar de um vício, porque sabe que o vício está destruindo a vida dela. O desejo dela, ela tem fome de ver o marido de volta para casa, de ver o seu casamento restaurado. Ela tem fome, o desejo dela é o casamento restaurado. Então nem sempre a pessoa tem como objetivo buscar Jesus. Por conta disso, presta atenção, hoje, o cristianismo de hoje é fraco. O cristão de hoje não busca Jesus. Não busca Jesus. Os nossos corações estão cheios por desejos, estão tomados por desejos. Corremos atrás para poder suprir esses desejos. E não há desejo nenhum em se aproximar de Jesus. Não há desejo nenhum em querer ter Jesus, em querer ter um relacionamento com Jesus. Não há isso, sabe? Fome de querer ter amizade de Jesus, fome de querer ter intimidade com Jesus. As pessoas não têm essa fome. Não tem essa fome. Hoje, se buscam Jesus, é porque sabe que Jesus cura. Se buscam Jesus, é porque sabe que Jesus, ele resolve problemas. Pronto. Então tem pessoas que fazem de Jesus o utilitário. Sabe, utilitário. O que eu preciso? O que eu quero? Sabe, tanto é que a oração dela é baseada só em pedidos. Me dá, faz, me dá, faz, me dá. Por causa disso, é por isso que você é fraco. É por isso que nós não temos mais tempo para nada que é espiritual. Hoje, o tempo está escasso. As pessoas não buscam a Deus porque não tem mais tempo. Não tem tempo. Ou saber o que eu vou falar para você. Hoje você não tem tempo de buscar a Deus. Hoje você não tem tempo de orar. Hoje você não tem tempo de ler a Bíblia. Hoje você não tem tempo para as coisas de Deus. Não tem tempo. Preste atenção. Esse celular que você tem na mão, amanhã vai depor contra você. Ele vai dizer: todo o seu tempo ficou comigo. Não teve tempo para Deus, mas você teve tempo para o celular. Não teve tempo de orar, você teve tempo para o celular. Não teve tempo de buscar Deus, você ficou no celular. Por que você não teve tempo? Porque você ficou o tempo todo no celular. Mas por quê? Porque você não tem fome, você não tem sede. É por isso que você não busca. É porque você não tem fome, você não tem sede. Você vê, quem tem fome dá um jeito. Quem tem sede luta. Pessoal, não tem desculpa. Ouve bem o que eu vou falar para vocês. Não tem desculpa. Quanto tempo você se separa para conversar com Deus?
Você entende por que você é fraco? Você entende por que você peca? Já falei isso para você. Você peca porque você não ora. Ore até parar de pecar. A oração é que vai te afastar do pecado. Porque a oração, ela te aproxima de Deus. Quanto mais próximo de Deus você vai estar, o pecado vai ficando para trás. Entenda, é isso. Por que nós pecamos? Nós pecamos porque nos afastamos de Deus. É só isso. Essa é a grande verdade. Não é que o pecado nos afasta de Deus, é o contrário. Nós pecamos porque nos afastamos de Deus. É por isso que nós pecamos. Não é exatamente, o pecado afasta o homem de Deus. Vamos cair na real. Vamos cair na real. As pessoas ficam culpando o pecado. Não. O problema não está no pecado. O problema está no interesse. O problema está na falta de fome por Jesus. Você está entendendo? Entenda a real, a real. Ei, vire a chave na sua mente em relação a esse negócio de que o pecado te afasta de Deus. Não, não é o pecado que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é falta de oração. Você se afastou de Deus, por isso você pecou. Você pecou, você só pecou porque você se afastou de Deus. Se você estivesse próximo de Deus, você não se atreveria a pecar. Próximo de Deus, as pessoas não pecam. E como nós podemos estar próximos de Deus? Se não através da oração. Hein? Se não através da oração. Entenda, entenda. Ultimamente eu tenho falado muito sobre isso. Força que tem uma oração. A oração não é só pedir. Ora, toda vez que você fala com seu pai, você pede alguma coisa? Toda vez que você conversa com a sua esposa, é para pedir alguma coisa? Não. Vá até a Ele pelos desejos espirituais e não pelos desejos carnais. Vai até a Ele para encher-se dEle. Vai até a Ele para honrá-lo com a sua boca, para honrá-lo com a sua voz. Vai até a Ele, sabe, com fome de comer dEle. Senhor, sacia minha alma. Eu quero mais de Ti. Eu quero, Senhor, ainda que o Senhor não me dê nada dessa terra, eu só quero o Senhor. Entende? Se você estiver nesse caminho, se você estiver buscando desse jeito, você vai ser cheio e não haverá pecado em você. Entende? Nós somos justificados. Presta atenção, a nossa justiça está em Deus. Não é o que você faz. A nossa justiça está em Jesus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não é isso que está? Romano 3. O que quer dizer? Que para eu ser justo, eu tenho que ter Jesus Cristo. Porque é em Jesus que a justiça se manifesta. Presta atenção, eu não serei justo se eu não estiver em Jesus. É por isso que eu disse, se você estiver em Jesus, você não peca. Você peca quando você se afasta. Não é que o pecado te afastou, não. Você pecou porque você se afastou. E como você se afastou? Prioridade. Você deixou de priorizar Jesus. É por isso que você se afastou. Ele deixou de ser prioridade. Você deixou ou parou de ter fome dele, necessidade. Você parou de ter fome dele. Você parou de ter sede dele. Parou de desejá-lo. É isso aí. Não tem fome. Não tem fome da palavra de Deus. Não tem fome de buscar Jesus. Fome de orar. Você não tem essa fome. Ei, bem-aventurados que têm fome e sede de Jesus, porque serão fartos. Só será farto aquele que tem sede, porque só busca aquele que tem sede. Ou saber o que eu vou falar? Bispo, orar é difícil? Não é fácil, mas entenda, ou saber, espero que você nunca mais se esqueça disso. Ore até orar. Como é que é, bispo? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Ore até você conseguir orar. Está fazendo confusão na sua cabeça, né?
Bispo, como é que... Eu vou repetir, para você ver que eu não estou enganado, que eu estou falando isso mesmo. Pessoal, presta atenção. Você precisa orar até você conseguir orar. O que o bispo está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: ore pela sua oração. Não tenho vontade de orar, ore. Meu Deus, eu não estou com vontade de orar, mas eu quero orar, eu quero te buscar, eu quero desejar orar, eu quero desejar me demorar, eu quero demorar na tua presença. Eu não quero ficar 5 minutinhos, eu não quero ficar 10 minutinhos, eu quero ficar 1 hora, eu quero ficar 2 horas orando. Ore até você conseguir orar. Entenda, vá contra você mesmo, lute contra você, lute contra a sua vontade vai te puxar para baixo, a sua vontade vai, sabe o que a sua vontade vai fazer? Quando você fechar os olhos para tentar orar, vai vir pensamento, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que ir em tal lugar, você vai ter que dizer: o mais importante de todas essas coisas é o Senhor. Você tem que dizer: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o mais importante é o Senhor. A minha mente está me dizendo porque tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Que é aquilo se o Senhor não for comigo? O que eu vou lá fazer se o Senhor não for comigo? O que eu vou trabalhar se o Senhor não for comigo? O que eu vou fazer? Por isso, mais importante do que todas as coisas que eu preciso fazer é buscar o Senhor, para que o Senhor seja comigo em tudo que eu fizer. Digo amém. Vocês entenderam? Isso está claro? Pelo amor de Deus, acorda, igreja. É hora de despertar. Você precisa despertar. Você precisa sair dessa acomodação, porque senão você vai perder a sua salvação. Se você se afasta, o pecado te pega. E talvez eu estou pregando para alguém que o pecado já pegou, o pecado já está apertando. Lute. Como vou sair do pecado? Orando, orando, orando. Bispo, eu não tenho tempo. Por isso é que você precisa orar. Você tem que orar porque você não tem tempo. Está errado isso, gente. O que eu vou fazer sem Deus? Ora, se eu não tiver tempo para falar com Deus, então não adianta fazer nada do que eu estou fazendo. Sabe por que ele disse? Se o Senhor não guardar, em vão a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão os pedreiros que estão trabalhando para edificar. Ou seja, se Deus não for com você, você está brincando. Não adianta nada fazer o que você está tentando fazer. Não adianta nada esse projeto que você tem. Não adianta nada acordar cedo. Ah, vou lá, eu vou trabalhar, vou. Quê? Ah, mas bispo, acorde mais cedo. Se eu orar, eu vou perder hora. Por que não acordar mais cedo? Quando tem um compromisso, você consegue acordar mais cedo. E para orar, você não pode acordar mais cedo. Separa um horário durante o dia. Se tranque no escritório, se tranque no quarto. Desligue tudo. Ei, não deixa a praga do celular dominar você. Não deixa a praga das redes sociais dominarem você. Você deve dominar. Lembre-se, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Ou seja, ele chama o resto de quê? Resto. Por quê? O que é mais importante? É o reino dos céus e a sua justiça. Se você me ouvir hoje, você vai viver. Se você não me ouvir hoje, eu não sei mais como poder te ajudar. Amém?